Olá a todos, aqui é a Sandra falando com vocês novamente a partir dessa nossa plataforma, a Planta, dando continuidade ao tema que nós começamos na semana passada do plant-based e dessa questão do veganismo e de vegetarianismo. E aqui cabe uma frase do antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, quando ele dizia que comida boa é boa não só para comer, mas ela tem que ser boa também para pensar. E se há uma coisa que nos faz pensar, e muito, é a questão dessa discussão de ética ou de grandes conceitos de consumir ou não consumir carnes. Só que para entender isso, nós temos que voltar a um período muito atrás em que nossos antepassados de coletores e caçadores, eles passaram a ser agricultores. Coletores e caçadores não são pessoas do tipo dos Flintstones que comem uma quantidade enorme, aquela imagem que a gente tem do desenho animado, que comem aqueles steaks gigantescos. Na verdade, a maioria das sociedades que são de coletores e caçadores, cerca de 80% da dieta dessas pessoas é de origem vegetal. Ou seja, é uma parte bastante pequena da alimentação das sociedades mais tradicionais de coletores e caçadores que é de produto animal realmente. Só que num determinado período da nossa história, numa região da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates e também no delta do Nilo, nessa região, por uma série de questões e de condições, surge algo que mudou completamente a cara do planeta, que foi a agricultura. A partir do momento em que os nossos antepassados deixaram de ser nômades e coletores e caçadores e passaram a ser sedentários e agricultores, a face do planeta mudou completamente. Só que não só eles domesticaram plantas, como eles começaram a domesticar também animais pela primeira vez. E o que é interessante é que os animais que foram domesticados não eram para consumo como nós os consumimos hoje. Inclusive, temos uma frase, uma expressão popular muito interessante que se diz que não se mata a galinha dos ovos de ouro. E aí está toda essa filosofia colocada por trás. Os animais eram para produção de lã, de leite, de ovos e usado como força motriz no campo, na agricultura. Os animais basicamente eram consumidos, a sua carne, em processos rituais, quando os animais eram ofertados aos deuses, eles eram oferendas. Então o abate era ritual e o consumo de carne era muito pequeno. Só que muito pequeno para quem? Para a grande massa do pessoal que trabalhava na agricultura. Porque haviam classes, começaram a surgir classes dentro dessa estrutura que era bastante piramidal, onde o consumo de carne era muito maior. E aí é que aparece a ideia de que consumir carne é algo diferenciado, é algo para as pessoas que estão no alto da pirâmide. E a carne passa então a ser um objeto de desejo. Só que, a partir do momento em que isso aconteceu, a agricultura se desenvolveu, ela foi se propagando e passou a ir para uma região que nós conhecemos como Mediterrâneo. Então, toda essa região do norte da África, do sul da Europa. E aí, na Grécia Antiga, começa a surgir uma discussão muito mais filosófica em relação ao consumo de carnes ou não, com os pitagóricos, e ao mesmo tempo que na Grécia está havendo essa discussão, vai surgir na Índia também, ao mesmo tempo, uma discussão de consumo ou não de produtos animais. Só que essa parte de quando saímos da Mesopotâmia para irmos para a Grécia ou para o Mediterrâneo, nós vamos deixar para um outro capítulo. Então, eu convido vocês a verem, a ver os nossos vídeos, os textos que nós estamos produzindo com relação a isso, onde vocês vão encontrar muito mais informações e a voltarem aqui na semana próxima, entender como nós saímos da Mesopotâmia, fomos até o Mediterrâneo e mudamos os conceitos de consumidores de carnes e de produtos animais como sendo considerados bárbaros, e os civilizados eram os que consumiam produtos de origem vegetal. Então eu aguardo vocês aqui na Planta
na semana que vem para a gente continuar essa história do vegetarianismo, do veganismo e do consumo de carnes. Até lá! Planta. Inovações colaborativas.